Bom dia na graça, no amor e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Ele pelo dom da vida, pela saúde. Agradecemos pelos irmãos, agradecemos de todo o coração pelo conhecimento que Ele nos tem dado de Sua palavra. Vamos falar sobre um assunto aqui, irmãos, que devemos atentar bastante para aquilo que nós temos aprendido, que Deus nos tem dado. Vejamos aqui, ser ignorante deliberadamente ou de propósito. Deus enviar o ensino, as instruções, e o homem deliberadamente ignorar aquilo. Então, depois ele não tem o direito de lamentar qualquer coisa que eu não sabia. Eu não sabia. Mas quando Deus mostra, ensina dentro das Escrituras a coisa correta e a pessoa deliberadamente não quer aquilo que Deus dá, então nós vamos ver que é a ignorância deliberada, de propósito, para não se submeter à vontade de Deus, mas preferir ficar de acordo com seu coração. Olha, é melhor você obedecer à Bíblia do que o seu coração. Se o seu coração não está de acordo com a Bíblia, fique com a Bíblia, porque o coração do homem é enganoso. Então nós devemos observar estas coisas. Essa ignorância deliberada, proposital. Nós encontramos isto em Jó, capítulo 21, verso 14. Jó, ele estava se referindo a esse tipo de pessoas que dizem: retira-te de nós, não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Nós aprendemos muito essa questão de somente crer. Não entendeu? Você não tem que entender, você tem que somente crer. Você tem que crer realmente, mas crer naquilo que é correto. Agora, se as pessoas te ensinam algo que não é correto, mas aí você fica nessa questão humana de um dominador que diz a você: você não tem que entender, você tem apenas que crer. Olha, você não é um robô, nem um irmão, nem uma irmã, é um robô teleguiado. Não, você é um agente moral livre e deve. Não é direito, não, é dever seu de examinar as coisas. Não se faça negligente em buscar o conhecimento de Deus, da palavra. Não, mas eu aprendi que a gente não deve ficar sabendo das coisas. Então, aí é deliberadamente querer ser ignorante, sem conhecimento. Porque a ignorância tem dois lados, né? Tem aquela, chama de ignorante, aquelas pessoas estúpidas, vamos dizer, às vezes até nervosas. Mas a ignorância que nós queremos falar é a ignorância por falta de conhecimento. E por uns não têm conhecimento porque não têm oportunidade de ter conhecimento. Então ignora a matemática, ignora o português, ignora a geografia, ignora todas as matérias porque não foi à escola, não teve condição. Já outros têm a oportunidade de ir à escola, mas querem ser ignorantes, não querem aprender.
Então, por tempos, nós ficamos ignorantes em relação à Bíblia, mas agora você não tem mais desculpa. Deus tem nos trazido o conhecimento das Escrituras. Mas, todavia, dizem, não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos, dizem a Deus. Agora, nós devemos buscar o conhecimento, a sabedoria. A ignorância não faz bem, nem um lado nem o outro. Mas o conhecimento leva o homem, a mulher, a agir por conta. Ele sabe o que está fazendo. Agora, seguir como cegamente uma pessoa, você entendeu? Talvez ela também é cega. Jesus instruiu examinar as Escrituras. Busque na Bíblia as Escrituras. Vejam bem, vamos lá um pouquinho aqui em Zacarias, do capítulo 7 de Zacarias. Zacarias capítulo 7, nos versos, tem uma parte aqui que é muito importante sobre esta questão de buscar, de querer o conhecimento. Então, para um melhor entendimento, nós vamos ler a partir do verso 8. Veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: executai justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram atender e me deram os ombros rebelde, ou o ombro rebelde, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Ora, taparam deliberadamente. Agora veja se isso não está acontecendo. Então as pessoas são querem permanecer na ignorância, que alguém diz: não ouça, não ouça. Por que não ouvir? É para manter as pessoas na ignorância? Veja o que Deus está dizendo aqui, isso está acontecendo hoje. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamantes para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então vejam bem, deliberadamente eles taparam os ouvidos para não ouvirem o conselho do Senhor. Agora, não faça isso, minha irmã, meu irmão. Examinai todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, examinai. Agora, vocês querem examinar a Bíblia e ver se vocês estão corretos com as Escrituras ou não? Ou preferem permanecer na ignorância deliberada, de propósito, para não conhecerem a vontade de Deus e permanecer numa coisa enganosa? Olha o que Israel estava fazendo, hein? Deram o ombro rebelde à vida, taparam os ouvidos para que não ouvissem os conselhos do Deus, do Senhor onipotente, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam.
Agora vejam bem, meus irmãos, esta condição. Talvez eu esteja falando a alguém que esteja ouvindo pela primeira vez. E se você disser que está ouvindo estas coisas, você vai ser injuriado, desprezado, porque você está ouvindo a palavra. Mas o apóstolo nos dá um conselho aqui em Hebreus capítulo 2, cujo título é O Perigo da Falta de Atenção. Ele diz no primeiro verso, seguindo: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e de toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então se fazem negligentes para ouvir a palavra, já se acham ricos, já se acham capacitados, já salvos, né? Não precisam nem mais da Bíblia, não precisam nem mais da palavra de Deus. Olha, simplesmente é uma coisa lastimosa. Nós não estamos pregando contra ninguém, estamos pregando a favor das pessoas. É a favor das almas, para ouvirem a Bíblia, para lerem a Bíblia, para conhecerem a Bíblia e receberem as bem-aventuranças que isso lhes proporcionará. Então, meus irmãos, isto é algo que deve ser observado. Também em Romanos, no capítulo 1, verso 28, nós encontramos Paulo dizendo assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Oh, meus irmãos, se importe com isto. Queira o conhecimento de Deus. Como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Agora tem uma coisa, às vezes a pessoa faz a coisa inconveniente sabendo que aquilo está errado. Uma doutrina de engano. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Então é tempo de você se importar com isso. E mais uma escritura para nós concluirmos. Segunda Pedro 3, verso 5. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Agora, de propósito, é um coração endurecido, empedernido. Nós lemos lá em Zacarias: coração duro como diamante. E não adianta você falar a palavra, eles não querem aprender. É uma situação difícil. Então isto você possa refletir, fugir dessa ignorância deliberada, de propósito, de não conhecer a verdade. Eu nasci assim, vou morrer assim, meu pai foi assim, eu também vou ser assim. Não, você não precisa ser. Hoje você tem a oportunidade. Deus tem nos trazido o conhecimento puro da palavra de Deus. Você não precisa mais de ficar em falsos ensinos, em falsas profecias. A decepção será muito grande. Muito grande. Esses ensinos trazidos de uma forma anti-escriturística.
A noiva não vai passar pela tribulação. Só os irmãos, a noiva do passado é que teve que passar. Nós não, nós vamos chegar deitado em berços esplêndidos, né? Isso é um ensino anti-escriturístico. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião, né? Hoje nós estamos chamando a atenção para este assunto de não querer conhecer, não por falta de oportunidade, mas por endurecer o coração contra a verdade. E oremos. Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus Cristo, que esta palavra possa servir de advertência, não de condenação a ninguém, mas de advertência, Senhor, para que todos possam buscar diligentemente o conhecimento do Senhor, da sua palavra, e através dela ser abençoado, através da palavra ser curado, através da palavra ser libertado, ser ajudado. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida, desde a criança até o mais alcançado em idade. Todos, Senhor, possam adquirir mais e mais do Senhor, mais desta luz gloriosa das boas novas do Evangelho da salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.